Olá, seja bem-vindo à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar aqui numa verdadeira avalanche de novidades legislativas e tributárias que saíram no Brasil agora, no apagar das luzes de novembro de 2025. Nossas fontes são um compilado de publicações bem recentes do Diário Oficial, de portais fiscais, normas que acabaram de sair do forno, e a nossa missão aqui é tentar decifrar o impacto real de tudo isso, né? Porque parece que o governo está correndo para arrumar a casa antes de 2026 com um pacote que tem de tudo. Exatamente esse o sentimento. É uma ação em múltiplas frentes ao mesmo tempo. De um lado, você vê um aceno social importante com o imposto de renda, de outro, um aperto na fiscalização de altas rendas, de dividendos e talvez o mais importante, a construção da infraestrutura digital para a maior mudança de impostos da nossa história. É a preparação para uma maratona que começa em janeiro. Ok, vamos começar então pelo que mais chama a atenção, o que mexe diretamente com o bolso de milhões de pessoas. A nova lei do imposto de renda, a lei número 15.270. A manchete que todo mundo viu foi: isenção para quem ganha até R$ 5.000. Mas é simples assim? A manchete é boa, claro, mas o mecanismo por trás é um pouco mais engenhoso. Tecnicamente, a tabela progressiva, sabe, aquela que começa em 7,5%, ela não foi alterada. O que a lei criou foi uma espécie de desconto automático que, na prática, zera o imposto para quem tem rendimentos de até R$ 5.000 por mês. Ah, entendi. Então o efeito final é o mesmo, mas o caminho técnico é outro. Exato. E o ponto crucial que todo mundo precisa anotar, isso só vale a partir de 1º de janeiro de 2026, ou seja, para a declaração que vai ser feita lá em 2027. Aqui é onde a coisa fica bem interessante, porque essa mesma lei, que traz esse alívio para uma faixa de renda, também cria uma tributação totalmente nova para o que ela chama de altas rendas. Então não é só um presente, é um rebalanceamento completo do jogo. Exatamente. É uma mudança de filosofia. Enquanto se alivia a base da pirâmide, se cria uma nova cobrança no topo, mirando principalmente em lucros e dividendos, que por décadas foram isentos no Brasil. A partir de 2026, a gente vai ter 2 gatilhos que acionam essa nova tributação. E como é que funcionam esses gatilhos? Olha, o primeiro é mensal e bem específico. Se uma pessoa recebe da mesma empresa e no mesmo mês um valor de lucros ou dividendos acima de R$ 50.000, pronto, essa operação já acende um alerta e é tributada na fonte. O segundo gatilho é anual e bem mais amplo. Se a soma de todos os seus rendimentos no ano passar de R$ 600.000, você entra nessa nova regra de apuração. Peraí, quando você diz todos os rendimentos, o que entra nessa conta? Salário, aluguel, o rendimento daquela aplicação financeira que eu tenho, entra tudo? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. A base de cálculo é propositalmente ampla. Entra quase tudo, sim. Salários, aluguéis e até muitos rendimentos que hoje são isentos ou de tributação exclusiva. Mas, e esse mas é importante, o governo criou algumas válvulas de escape. Para não desestimular certos investimentos, imagino. Exato. Ficam de fora dessa conta, por exemplo, os rendimentos da poupança, de LCI, LCA, aqueles títulos do agro e do setor imobiliário. Entendi. É uma rede grande, mas com algumas saídas estratégicas. E sobre os lucros das empresas? Se alguém receber um dividendo bem gordo agora em 2025, isso entra na conta de 2026? Isso, ótimo ponto. Não, a lei protege o passado. Lucros que foram apurados pelas empresas até o final de 2025 não entram nessa nova regra. Desde que a empresa, claro, formalize a decisão de distribuir esse lucro ainda este ano e faça o pagamento em até 3 anos. Ah, faz sentido. É uma regra de transição. Fundamental, para não penalizar o que foi gerado sobre a regra antiga. Ok. Mas vamos à prática. Para quem cair nesses gatilhos, qual vai ser o tamanho da mordida? Quais são as alíquotas? Então, são 2 situações. No gatilho mensal, aquele dos dividendos acima de 50 mil, a empresa que paga já tem que reter 10% de imposto de renda sobre o valor total pago. Não é só sobre o que excede os 50 mil? Não, é sobre o total. Se pagou 60 mil, retém 10% sobre os 60 mil. Já na apuração anual,
para quem passa dos 600 mil de rendimentos totais, a coisa é progressiva. Para a faixa que vai de 600 mil até 1,2 milhão de reais, a alíquota vai subindo gradualmente, é calculada por uma fórmula. Acima de 1,2 milhão por ano, a alíquota trava em 10% sobre o total. Isso é uma mudança estrutural gigantesca. Mas me parece que tem um risco aí, não? Uma tributação nova sobre dividendos não pode incentivar uma fuga de capital? Ou a busca por formas mais complexas de remuneração? Sem dúvida, esse é o grande debate. A aposta do governo é que, ao manter a alíquota num patamar que é visto como baixo, né, 10%, e criando essas exceções, ele consegue aumentar a arrecadação e a progressividade sem gerar uma fuga em massa. Vai ser um teste de equilíbrio muito delicado. O comportamento dos investidores e empresários em 2026 vai dizer se a aposta foi correta. Certo. E só para fechar o tema do IR, a mesma lei trouxe uma pequena boa notícia para mais gente. O limite do desconto simplificado, sabe? Aquele que muita gente usa. Sim, para quem não tem muitas despesas para deduzir. Exato, ele vai subir um pouquinho, de R$ 16.754 para R$ 17.640. Também a partir do ano calendário de 2026. Essa ideia de rebalancear as contas e criar novas regras no IR tem um paralelo interessante com outro programa que o governo lançou, o tal do REARP, né? Se no IR a ideia é ajustar quem paga mais ou menos, no REARP a ideia parece ser dar uma chance para todo mundo limpar a lousa e declarar o patrimônio pelo valor correto. Como isso funciona? Você resumiu perfeitamente. O REARP, que é o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial, ele tem duas faces. A primeira é como se fosse um botox para o seu patrimônio. Ela permite que você, pessoa física ou empresa, atualize o valor de um imóvel, de um veículo, para o preço de mercado atual. E qual a vantagem disso? A grande vantagem é que, ao fazer isso, você paga um imposto menor agora para diminuir drasticamente o imposto sobre o ganho de capital que pagaria numa venda lá na frente. E a segunda face do programa, qual seria? A segunda fase é uma espécie de anistia. É para quem tem bens não declarados ou declarados com algum erro. O programa permite regularizar a situação. A condição é que a origem dos recursos seja lícita e os bens tenham sido adquiridos até o fim de 2024. E para as empresas? Para as empresas que aderirem à atualização de ativos, a alíquota é bem atrativa. Um total de 8% sobre a diferença de valor, sendo 4,8% de RPJ e 3,2% de CSLL. É uma chance de colocar a casa em ordem pagando um pedágio bem vantajoso. Entendi. E nessa onda de reorganização, também tivemos novidades para quem investe em projetos sociais, mais especificamente no esporte, certo? Sim, e é uma mudança importante. Foi publicada a Lei Complementar 222, que revoga a legislação antiga e dá uma nova roupagem para a Lei de Incentivo ao Esporte. Para pessoas físicas, o limite de dedução do imposto devido continua generoso, em 7%. Para as empresas do lucro real, o limite padrão é de 3% do imposto, mas tem um incentivo extra. Se o projeto tiver um foco claro em inclusão social, esse limite pode subir para 4%. O que eu achei curioso nas fontes é a preocupação em evitar desvios. A lei parece bem mais rígida quanto a isso. Extremamente. E aqui tem uma trava que vale a pena destacar. O dinheiro do incentivo não pode, de jeito nenhum, virar um negócio de família. A lei proíbe expressamente que a verba vá para projetos que beneficiem parentes, sócios, diretores da empresa doadora, qualquer pessoa ligada a ela. O objetivo é claro, então. Claríssimo. Garantir que o benefício fiscal, que é um dinheiro público, cumpra uma função social de verdade e não vire um jeito de financiar o projeto do cunhado com dinheiro do imposto. Tudo isso parece ser a grande faxina antes da mudança principal, que é a reforma tributária. E, pelo que eu vi, a obra nos bastidores, na parte de tecnologia, está a todo vapor, certo? A todo vapor é pouco. O que a gente está vendo é a construção dos trilhos para o trem-bala do IBS e da CBS que vem aí em 2026. O fascinante é ver a máquina pública se preparando nos mínimos detalhes. Um exemplo claro são as notas técnicas publicadas para a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, a NFS-E.
E o que muda nessa nota? Para o dono de uma pequena empresa que aluga equipamentos, por exemplo, isso já significa alguma coisa na prática? Significa que o sistema que ele vai usar está sendo preparado. Foram criados campos específicos na nota para operações que antes eram meio invisíveis, como a alocação de bens. Também surgiram novos grupos para registrar deduções da base de cálculo dos novos impostos e, o que é crucial, para registrar estornos de crédito. É a infraestrutura sendo montada. Exato. É a infraestrutura digital do fisco sendo reconstruída para a lógica da não cumulatividade plena da reforma. E não é só na nota de serviço. Vimos ajustes na NFE comum e até a minuta do manual de uma nota fiscal nova, específica para a venda de imóveis. Enquanto essa máquina do futuro está sendo construída, a máquina do presente e que julga as disputas tributárias, o CARF continua a todo vapor. Aprovaram novas súmulas. Para quem não é da área, qual o impacto real disso? Pense nas súmulas do CARF como uma decisão do Supremo Tribunal dos Impostos. Uma vez que o Conselho bate o martelo sobre um tema, aquilo vira uma regra a ser seguida por todos os fiscais e julgadores. Ah, dá mais segurança jurídica. Exato. Acaba com anos de briga e dá uma previsibilidade que as empresas adoram. A terceira turma aprovou 4 súmulas muito esperadas. E o que elas dizem em bom português? Uma delas é uma vitória para os importadores, permite o crédito sobre serviços portuários, outra é ótima para a indústria, garante o direito de crédito na compra de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Finalmente, o custo do capacete e da bota do operário pode gerar crédito. E a última fecha uma porta. Nega o crédito de frete na revenda de produtos com tributação concentrada, como bebidas e combustíveis. São decisões que pacificam temas de bilhões de reais. E essa movimentação toda não acontece só em Brasília, né? Vimos coisas bem interessantes acontecendo em São Paulo também. Sim, São Paulo está em ritmo acelerado. O governo estadual lançou o Acordo Verde SP, que é um grande mutirão para negociar multas ambientais aplicadas entre 2018 e 2025. Os descontos chegam a 40% e o parcelamento vai até 60 meses. É uma forma de incentivar a regularização e, claro, fazer caixa. E na capital, a prefeitura também abriu uma janela de oportunidade para quem tem dívidas, é isso? Exatamente. A Prefeitura de São Paulo abriu um edital de transação para dívidas tributárias ou não que estão na dívida ativa, e as condições são muito vantajosas. Para pagamento à vista, a redução de juros e multas pode chegar a impressionantes 95%. E quem não pode pagar de uma vez consegue parcelar em até 120 meses. Nossa, 95% é bastante coisa. É uma medida clássica de recuperação de crédito, mas com condições que não se vê todo dia. Teve também uma consulta tributária em São Paulo que me chamou a atenção, falando sobre o ICMS e a reforma. Parece um detalhe técnico, mas com um impacto gigante, não? Gigante. A Secretaria da Fazenda respondeu a uma dúvida crucial. No futuro, os novos impostos IBS e CBS vão compor a base de cálculo do ICMS? A resposta foi sim, porque o ICMS incide sobre o valor total da operação. Mas o mais importante foi o esclarecimento para o período de transição. Em 2026, isso ainda não vai acontecer, porque PIS e COFINS, que serão substituídos, ainda estarão na base com suas alíquotas cheias. É uma peça do quebra-cabeça que dá um pouco mais de clareza para as empresas. Então, quando a gente junta todas essas peças, qual é o retrato que aparece? O que tudo isso significa, no fim das contas? O retrato é o de um redesenho do tabuleiro fiscal. O grande recado do governo no final de 2025 parece ser: estamos mudando as regras do jogo. Para a classe média, um pequeno alívio no IR. Para os mais ricos, o sinal claro de que a era dos dividendos totalmente isentos acabou. E para todo mundo, uma série de janelas de oportunidade para colocar a casa em ordem antes da chegada definitiva da reforma tributária. É uma mistura de cenoura-chicote e um mapa para um novo mundo fiscal. E se a gente conectar isso ao quadro geral? Bom, vemos o fim de 2025 com uma reconfiguração clara da tributação sobre a renda, buscando mais progressividade, e um avanço muito pragmático na implementação do novo imposto sobre o consumo. A complexidade, como sempre, vai estar na execução. O ano de 2026 promete ser de um aprendizado intenso e obrigatório
para todos nós, contadores, advogados, empresários. Para todo mundo. Para todo mundo, a adaptação vai ser a palavra de ordem. Isso nos deixa com uma questão importante para refletir, né? Com a nova tributação de dividendos e as regras para altas rendas começando para valer em 2026, como as empresas e as pessoas físicas mais ricas vão redesenhar suas estratégias? Vamos ver uma onda de reorganizações patrimoniais e uma busca por novas formas de remuneração para se adaptar a essa nova realidade fiscal. A partida de xadrez está apenas começando.